Ok, voltamos. Vamos lá. Larga o telefone, hein, galera? Só comigo. Parada é a seguinte. Agora nós vamos estudar os mandados, né? Segurança, injunção e ação popular. Então vamos lá que esse bloco é grande. Vamos nessa? Vamos começar pelo mandado de segurança. Mandado de segurança, ele está no artigo 5º, 69, individual. 570, coletivo. Você encontra esse no artigo 1º da Lei 12.016 de 2009 e você encontra esse no artigo 22 e 23 da Lei... Ah, droga! Pronto. Da Lei 12.016 de 2021 e 22. Pronto. 21 e 22 da Lei 12.016 de 2009. Eu acho que vale a pena ler, hein? Ah, professora, mas eu só vou fazer os concursos de técnico. Dane-se, quem sabe mais, sabe menos. Então, antes de virar o olhinho, vai e estuda. Beleza? Bom, a parada é a seguinte. O mandado de segurança, ele é individual ou coletivo? Não é pelo número de pessoas. Não é pelo número de pessoas. Número de pessoas é português. Por exemplo, um peixe, vários peixes. Cardume. Então, no português, o número faz a diferença. No direito, não é número. No direito, não é número. No direito, o mandado de segurança se torna individual ou coletivo pelo interesse litigado, pelo interesse discutido, pelo direito discutido. Se o interesse é particular, privado, individual. Se o interesse é de um grupo ou de uma classe, coletivo. Ok. Então, primeira coisa é saber que a gente tem dois tipos de MS no texto para a gente começar a discutir a matéria. Mas, professora, por exemplo, para eu entender, 10 pessoas passaram no concurso público e não foram chamadas, e foi tudo chamado fora de ordem. E para essas 10 pessoas, caberia o MS. Eu poderia ter uma peça só, um MS só? Sim. Seria um MS individual em litisconsórcio. Litisconsórcio é um instituto do processo civil que admite várias pessoas no mesmo litígio. Então, quando você olha para o número de pessoas, necessariamente aquela ação não é coletiva. Aprende isso, hein? Aprende. Muito bem. Então, eu tenho aqui o MS individual, aqui o coletivo. O mandado de segurança ampara direito líquido e certo, não amparado por nada. É uma ação subsidiária, onde não cabe mais nada, cabe MS. Porque para a liberdade eu tenho habeas corpus, para informação pessoal eu tenho, muito bem, habeas data. Onde não cabe mais nada, sequer cabe uma ação ordinária, sequer cabe um recurso, porque é um processo que continua. Onde não cabe mais nada, onde não cabe mais nada, cabe MS. MS não é a ação principal, aprende isso. É a ação subsidiária de competência civil. Ok? Por isso que na questão interdisciplinar do concurso, a lei do MS, quando cai processo civil, ela cai na prova de processo civil. Por que existe questão de MS em processo civil? Porque é uma ação de vara, porque é um remédio de vara civil. Olha a questão interdisciplinar. Muito bem. Então, eu estou estudando no direito constitucional para também fazer a prova de processo civil. Abre a mente. Perfeito. Segundo os doutrinadores, direito líquido e certo é direito visto de plano. Nenhum remédio, não é MS, hein? Ó, nem habeas corpus, nem habeas data, nem mandado de injunção, nem de segurança.
nenhum remédio desses que eu falei. Para estes remédios, não cabe produção de provas. A prova já existe. É pré-constituída. Não cabe produção de provas, visto de plano. Então, se o primeiro lugar no concurso público não foi chamado o segundo, é só pegar o DO, pegar o edital e provar tudo aquilo. Pegar a nota do cara que é primeiro lugar, visto de plano. Se o direito é visto de plano, não tem necessidade de produção de provas, mandado de segurança. Agora, nem sempre para concurso público é mandado de segurança. Então, se libertem. Porque, por exemplo, se o cara fica reprovado numa prova física e eu preciso de produção de provas, eu vou ter que fazer uma ação ordinária, porque mandado de segurança não cabe produção de provas. Então, para ser mandado de segurança, o direito líquido e certo ferido, ele é tão ferido que ele é visto a olhos nus. Isso que é provado de plano. Foi muito claro, não foi? Muito bem. O mandado de segurança, ele pode ser preventivo, repressivo. O mandado de segurança preventivo é quando o dano está prestes a ocorrer. Não ocorreu, mas pode ocorrer em qualquer momento. Ou a qualquer momento. Ok. Então, preventivo, para que não ocorra, para que o dano não seja maior. E o mandado de segurança repressivo é quando o dano já ocorreu. E quando o dano já ocorreu, existe um prazo que, segundo a lei do mandado de segurança, artigo 23 da Lei 12.016/2009, é um prazo decadencial de 120 dias. Então, se o dano já ocorreu, se eu já sofri, quantos dias eu tenho para entrar com a MS? 120 dias a partir da data do ato ou do fato. A partir da data do ato ou do fato. 120 dias. Claro que para o preventivo não tem prazo, é para prevenir sem prazo, para reprimir com prazo. Beleza? Bom, o mandado de segurança, ele tem algumas características que eu gostaria ainda de destacar, tá? Então, só para ficar claro e bem fechado no cérebro de vocês, é o seguinte, vamos aqui comigo? Fazer um replay, a gente mata, puf, esgota essa parada. Podemos? Aqui, galera, nesse quadro, ó, todo mundo comigo? Sim. O mandado de segurança, ele pode ser individual ou coletivo. Não é pelo número de pessoas, é pelo interesse discutido no litígio. Se o interesse é particular, é individual. Se o interesse é de um grupo, de uma classe, coletivo. O mandado de segurança ampara direito líquido e certo, não amparado por nenhum outro remédio, visto de plano. O MS é uma ação subsidiária da vara civil, e a prova é pré-constituída. Se cabe produção de provas, não é mandado de segurança. Mandado de segurança também tem outros aspectos. Mas para concurso de tribunais e administrativos, eu acho que essas são as informações mais importantes, mais relevantes. Por exemplo, mandado de segurança não cabe honorários, só cabe custas e despesas. Mas isso é para uma prova mais processual. Andando comigo, galera. Mandado de segurança, ele pode ser preventivo para prevenir, repressivo. O único que tem o prazo decadencial de 120 dias é o repressivo. Ah, nós vamos ver agora mais detalhes sobre o MS. Vem comigo para você aprender mais. Vamos lá. O mandado de segurança
para você nunca perder o tópico, sempre com o título. Ele tem liminar tanto no individual quanto no coletivo. Qual a diferença? O liminar está no artigo 7, inciso 3, e eu quero destacar o parágrafo 1º e 2º, que eu vou falar também. No individual, a liminar é concedida sem ouvir a outra parte. No coletivo, tem que ouvir a outra parte no prazo de 72 horas. Isso tem caído em processo civil e eu estou vendo muita gente errando. Então, no mandado de segurança individual, a liminar pode ser concedida pelo juízo sem ouvir a outra parte. No coletivo, somente ouvindo a outra parte no prazo de 72 horas, conforme artigo 22, parágrafo 2º, sempre da lei do MS, que é a lei 12.016 de 2009. A liminar, ela tem 2 requisitos. A relevância do fundamento, que é o direito ferido. Então, não se usa mais fumus boni iuris, porque, segundo a doutrina, relevância do fundamento é um plus, é um a mais em relação ao fumus boni iuris e o perigo da demora. Se não conceder, se houver demora, o direito pode ser perdido. Periculum in mora, perigo da demora. Então, a liminar tem esses 2 requisitos e aqui são situações onde você não tem liminar. Então, eu acho tudo isso importante decorar para o concurso. Por exemplo, não tem liminar contra a fazenda pública. Não tem liminar, às vezes, contra questões que envolvam direitos sociais. Então, é importante decorar quando eu tenho a liminar e eu não tenho a liminar. Se vai adiantar uma verba de servidor público, poderá até caber MS, só não caberá liminar. Então, para também retirada de objetos que foram importados na questão dos tributos, naquela discussão que tem, regra, pela letra da lei, não importa a decisão de tribunal, não cabe liminar. Então, eu tenho visto isso cair em processo civil e o aluno não sabe responder. A questão é por quê? Porque nunca leu o artigo 7 da Lei 12.016 de 2009. Também chamo a atenção para 2 artigos dessa lei. O artigo 14, que fala sobre o recurso e os efeitos, e o 15. O 16 foi alterado há pouco tempo também, mas o 14 e o 15, processualmente falando, eles podem cair em processo civil. Por exemplo, quando eu entro com MS perante um juiz, primeira instância, e o juiz nega numa sentença. MS negado em sentença, óbvio, recurso cabível para sentença, apelação. Entrei com MS, negou, apela. E o artigo 14, ele fala do recebimento do recurso e seus efeitos. E o artigo 15, ele continua na mesma matéria, tá? Então, o artigo 16 fala sobre, ainda um pouquinho, na alteração da liminar, e ali teve uma mudança, acho que vale a pena dar uma lida. Chamo a atenção principalmente para aqueles que vão fazer para cargo de analista. Entendo que para quem vai fazer só técnico, por exemplo, de tribunais, eles talvez não cobrem nesse nível, mas para analista, para as agências reguladoras, enfim, muito importante ler a lei do MS. Muitos sequer conhecem a lei. Outro dia eu peguei um resumo com a lei anterior. Então, atenção, perfeito? Acho que eu falei tudo que eu queria, tá? Lembrando que para o direito de certidão e para informação de terceiro, o remédio cabível é mandado de segurança. Mandado de segurança para direito de certidão e informação de terceiro. Agora, a gente vai ver mandado de injunção. Poxa, professora, que aula esclarecedora. Eu nunca tinha estudado essa questão da liminar. A maioria, incrível. Importante dar uma lidinha assim nesses artigos que a gente destaca.
Ah, um detalhe que eu não falei, que eu ainda vou falar, mas eu já falei anteriormente, mas eu vou retrucar, porque eu prefiro pecar por falar demais. Eu já falei que para propor MS coletivo, artigo 21 da Lei 12.016 de 2009 e artigo 5º, 70, a associação tem que ter registro há pelo menos 1 ano. O partido político tem que ter um deputado federal ou, repita, ou um senador. E os outros que sobram têm que ter pertinência temática. O que é isso, Ana? Eu só posso ingressar para aquilo que eu defendo. Se eu sou sindicato dos sapateiros, entro para os sapateiros, dos metalúrgicos para os metalúrgicos. Pertinência temática é aquilo que está no meu estatuto, na minha ata, que eu defendo. Eu não posso entrar para a defesa de outro direito. Isso tem caído em concurso. Portanto, eu quero tudo isso no cérebro. Esses mesmos requisitos tem que ter a pessoa para entrar com MI coletivo. Eu já vou começar a falar do MI, mas eu mato 2 em 1. Então, eu já havia falado, já havia reiterado esse ponto, mas eu acho tão importante, eu vejo tanto em concurso, que eu preciso falar. Agora, olha só, dentro do conceito de associação não está a entidade de classe. A entidade de classe defende os seus membros. A associação, os associados. Tem que ter cuidado, vírgula, inclusive com essas palavras. E a associação tem que ter registro. A entidade de classe não tem que ter registro. Somente pertinência temática. Estou sendo insistente. Tanto para o MS coletivo, quanto para o MI coletivo. Beleza? Ok, agora a gente vai ver a questão do mandado de injunção. Perfeito? Todo mundo comigo? Atenção, sem dispersar, sem prestar atenção no ontem. Pô, professora, eu tô cansado pra caramba. Duro não se cansa. Duro estuda. Até mudar de vida. Bora, galera! Coração forte, firme. A gente é daquela gente poderosa, feita para ocupar cargo. Muito bem. Mandado de injunção. Só tem, ó, sobrenatural. Pode botar sobrenatural. Bota no seu caderno. Eu sou o sobrenatural. Vai tomando posse. Beleza. Mandado de injunção, ele tem as seguintes características. Está no artigo 5º, 71, e na Lei 13.300 de 2016. Você vê, ele só foi regulamentado muito tempo depois. Ele é cabível para direitos subjetivos, ou seja, quando pessoas precisam de direitos subjetivos, para regulamentar determinadas situações. Mandado de injunção, ele é cabível nos seguintes temas: nacionalidade, exercício de direitos, liberdades e garantias fundamentais, soberania e cidadania. Então, o mandado de injunção, ele é cabível para esses aspectos. Quando a Constituição diz, isso será regulamentado por lei e a lei não foi feita. Nós já vimos que isso é norma de eficácia limitada. O que é uma norma de eficácia limitada da Constituição? Uma norma de eficácia limitada é quando a Constituição diz:
Quinto 41 diz, quinto 41, todo mundo comigo. Ato atentatório a direito fundamental será regulamentado por lei. Toda vez que o texto diz que será regulamentado por lei, eficácia limitada, porque a norma só terá eficácia no mundo jurídico se a lei infra for feita. Então, toda vez que a Constituição determina que se faça uma lei e a lei não foi feita e alguém se sente prejudicado por falta de lei, o remédio cabível é mandado de injunção. O objeto do MI é a falta da lei. Ok. Essa falta de lei, todo mundo comigo, né? Essa falta da lei pode ser total, não tem lei nenhuma sobre a matéria, ou parcial. A lei existe, mas a lei é incompleta. A lei ela não é suficiente. A gente também chama, juridicamente, falta de lei de mora legislativa. Isso cai em concurso. Hoje, professora, eu fiz um concurso que tinha exatamente isso, mas eu não sabia essa definição. Exatamente. É a mesma coisa. Ok. O mandado de junção foi disciplinado pela Lei 13.300 de 2016 e ele define algumas coisas que eu acho que são muito importantes. Dentre elas, o artigo 8º define a corrente concretista. Mas para chegar à corrente concretista, eu preciso contar uma história. Ah, do Chapeuzinho Vermelho? Não, meu amor, eu não conto história do Chapeuzinho Vermelho, não. Eu conto história da greve do servidor público, que muito aluno não sabe até hoje, meu amor. Então, na corrente concretista, que o Supremo aderiu desde 2007, quando a pessoa ingressa com mandado de injunção, primeiro o Supremo declara a falta da lei. Declara a falta da lei. Depois o Supremo, ele indica uma lei que já existe no mundo jurídico. Então, primeiro, declara a mora. Depois, indica uma lei que já existe no mundo jurídico para suprir a falta no mundo jurídico. Para suprir a falta daquela lei, até que a lei verdadeira, específica da matéria seja feita. Veja, pelo amor de Deus, o Supremo não legisla. Ele aproveita uma lei que existe, então ela já existe, ele pega essa lei e diz, enquanto não for feita a lei específica, essa lei será utilizada para atender aos casos concretos. Se não, gente, o que acontece? Se o Supremo não faz isso, nada é resolvido. O Congresso Nacional no país só legisla aquilo que interessa, e muitas vezes não interessa legislar determinada matéria, e as pessoas vão continuar sofrendo. Então, corrente concretista é o que resolve em concreto, traz solução. E hoje, o artigo 8º da lei define também a corrente concretista. Ok. Como surgiu a corrente concretista? O artigo 37, inciso 7, diz: servidor público tem direito de greve desde que haja lei específica na matéria. Olha só, eu vou falar uma coisa que parece imbecil, mas eu não acho não. Quando eu era burra em direito constitucional, pô, não é possível que a senhora tá brincando com a gente. Não tô, já falei, eu era burra mesmo, e daí, dane-se. Eu não tenho vergonha de falar o que eu era, sabe por quê? Eu me transformei, hoje eu sou outra pessoa, eu procuro estudar. E eu vou te falar uma coisa, sabe o que eu sei? Nada. Quanto mais eu estudo, a conclusão que eu chego é nada sei. Então, liga na parada. O que acontece? Servidor público tem direito de greve desde que haja lei específica. E essa lei, ela não foi feita até hoje. Até hoje não existe. Mas em 2007, através de um mandado de injunção coletivo, o Supremo Tribunal Federal, ele, através de um MI coletivo, o STF, ele determinou o seguinte: de saco cheio de ser questionado pela falta de lei de greve do servidor público,
o STF fez o seguinte: eu, a partir de 2007, sigo a corrente concretista. Até 2007, o Supremo não seguia a corrente concretista, apenas declarava a falta da lei. Então, desde quando? Desde 2007. O Supremo disse: eu declaro a falta da lei e indico a Lei 7.783 de 89, quando o servidor público fizer greve, que é a lei do artigo 9º, parágrafo 1º da Constituição. Essa lei que o Supremo indicou é a lei dos serviços privados, CLT, que prevê greve para serviço essencial. Por exemplo, o pessoal que trabalha no sistema de compensação de bancos, de cheques, é serviço essencial. Então, ele tem essa lei de greve, que é uma lei que prevê regras especiais para serviços essenciais. O Supremo pega essa lei e aplica na greve do servidor. Até hoje, se usa essa lei, porque não foi feita a lei específica. Então, desde quando o Supremo segue a corrente concretista? O Supremo segue a corrente concretista desde 2007. Então, não é uma coisa nova, é uma coisa antiga. E, em 2016, o artigo 8º da Lei 13.300 de 2016 pega e regulamenta isso, tá? Então, hoje, toda vez que o servidor público que pode fazer greve faz greve, ele utiliza essa lei. Perfeito. Bom, dito isso, falamos sobre o mandado de injunção também. Agora eu queria falar sobre ação popular. Vamos lá? Na ação popular, é uma lei que foi feita na época da ditadura. O objeto, por isso que é popular, ela é dada a qualquer cidadão. Ela é dada a qualquer pessoa no gozo dos direitos políticos. Eu posso falar isso de várias formas, hein? Isso aqui é o tal do juridiquês, tá? Ela é dada a um eleitor. Então, eu estou trocando as coisas, mas estou falando a mesma coisa. Portanto, atenção no juridiquês. Tem que ter título de eleitor. E o objeto que ela ampara, ela protege, são os interesses da administração pública. Ela foi feita para isso. Ela permite que qualquer cidadão, quando observa que está sendo feito desvio da finalidade na administração pública, o desvio de uma licitação, ou seja, quando está sendo feito algo errado dentro dos interesses públicos, o cidadão pode discutir aquele direito através de uma ação popular. Foi dada ao cidadão popular o direito de discutir. É uma ação de conhecimento, sempre, iniciada na primeira instância. Ou seja, ela é proposta, é uma ação proposta, remédio impetrar, ação propor. Ela é proposta ou perante o juízo federal ou juízo de direito. Se o bem ferido é da União, nós vamos propor perante o juiz federal. Se o bem ferido é do Estado ou do município, o município não tem poder judiciário, né? Então, juízo de direito competente, que é o da Fazenda Pública. Ok. Então, tem questão de concurso que diz: a ação popular será proposta pelo cidadão no Supremo. Originariamente, jamais. A ação popular é originária da primeira instância. Ou juízo de direito ou juízo federal. Poxa, professor, errei esse concurso público. Claro, deu mole. O Supremo, no artigo 102, pode ler o artigo 102, não diz que ele julga ação popular. Artigo 102. Tudo bem. Então, a ação popular, ela ampara os interesses da administração pública e o eleitor, o cidadão, pode propor para que aquele ato lesivo não ocorra mais. O pedido de uma ação popular é pedido que seja anulado o ato lesivo e ilegal. Você encontra
A ação popular, no artigo 5º, 73, e na lei 4717 de 65. A ação popular, ela tem um prazo de 5 anos para a sua propositura. Lembrem que o MS coletivo, 120 dias. A ação popular, 5 anos. Beleza, galera?